O presbiterianismo é um ramo do protestantismo e este tem as suas raízes históricas ainda no século XII, apesar de ter se efetivado apenas no século XVI, na Alemanha, quando um padre alemão, Martinho Lutero, passou a pregar contra algumas doutrinas e algumas práticas católicas da época e culminou quando no dia 31 de outubro de 1517 ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, seria a rede social da época, 95 teses contra aquelas doutrinas e práticas que ele julgava contraditórias, como um convite ou um desafio ao debate de ideias, mas acabou culminando em uma cisão. Ele rompeu com o Vaticano e surge na Alemanha a Igreja Luterana. Esse movimento rapidamente se espalhou por toda a Europa, de forma que a Inglaterra rompeu com o Vaticano em 1534, com o rei Henrique VIII. Na Suíça surge a Igreja Reformada, em Genebra, de João Calvino, e na Escócia surge a Igreja Presbiteriana, com um homem chamado John Knox. É século XVI, a Europa está colonizando a América. A princípio, o protestantismo caminhou também com esse movimento de colonização. Chegou ao Brasil ainda no século XVI, quando os franceses invadiram a Baía de Guanabara em 1555. Eles pediram pastores e colonos protestantes. João Calvino enviou um grupo de huguenotes, aqueles protestantes fugitivos da França, e no dia 10 de março de 1557, portanto 40 anos depois de Martinho Lutero, eles realizaram no solo brasileiro o que veio a ser o primeiro culto protestante das Américas. Mas foram expulsos, alguns foram mortos, enforcados em solo brasileiro por causa da sua fé, e o movimento se esvaiu. Quando no século XVII chegaram os holandeses e tomaram Recife e Olinda, ficaram 24 anos no Nordeste e naquele período fundaram 22 igrejas protestantes reformadas. Foram também expulsos, o Brasil fechou-se para protestantes até o século XIX, quando, por causa do tratado comercial com as nações amigas, abriu-se para imigrantes. Aí, em 1818 chega um capelão britânico, no seu encalço milhares de europeus protestantes vieram para o Brasil, especialmente os alemães, fundando igrejas luteranas, porém para os próprios alemães. Nessa mesma época começa a atuar aqui as sociedades bíblicas, a britânica e a americana, difundindo, espalhando a Bíblia em português pelo território brasileiro, e isso formou a base para o movimento missionário de evangelização de brasileiros, que iria se efetivar a partir de 1855, com um escocês chamado Robert Calley, que fundou no Brasil a primeira igreja de brasileiros, a Igreja Evangélica Fluminense, uma igreja congregacional, e assim em 1859 chega um missionário norte-americano chamado Ashbel Green Simonton, e ele funda a Igreja Presbiteriana do Brasil, também no Rio de Janeiro. Portanto, o presbiterianismo ele surge na Escócia, vai para os Estados Unidos e chega no Brasil no século XIX.